Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindo a mais um Bitalk. E hoje um Bitalk muito especial, com ele que, assim, não tem ninguém melhor no Brasil para falar do Sistema B do que o cara que trouxe para o Brasil o Sistema B. Com a gente hoje, Marcel Fukayama, ele é diretor executivo do Sistema B Internacional. Então, muito conteúdo de forma condensada e rápida. Muito obrigado, gratidão, Marcel, por você estar aqui com a gente hoje. Olá, João. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Gratidão minha por ter você aqui nos dando essa luz, essa voz para esse movimento lindo que a gente tanto constrói. Começando, então, com uma pergunta bem simples e importante. Marcel, o que é uma empresa B? O que é uma B Corp? Bom, uma empresa B é aquela empresa que tem um compromisso de ser uma empresa melhor para o mundo. É uma empresa que atua com propósito, com responsabilidade e transparência. Passa por um rigoroso processo de avaliação de impacto em 5 dimensões, de governança, impacto ambiental, impacto na comunidade, com os colaboradores e modelo de negócio. E aí, dependendo da pontuação dessa empresa, ela está elegível a se tornar uma empresa B e se certificar. Hoje nós temos 3.500 empresas B certificadas em 70 países, de 150 setores distintos, com um objetivo comum, de redefinir sucesso na economia. E aqui no Brasil nós temos 180 empresas certificadas e mais de 6.600 no processo usando a avaliação de impacto B para medir, gerenciar e reportar seu triplo impacto. E faz o Brasil um grande protagonista no movimento global. Isso é maravilhoso. Olha que lindo. No mundo tem, quanto você falou, 3.000 e poucas empresas B? 3.500 empresas B. No Brasil tem 6.000 empresas no caminho para. Então o Brasil pode ser um protagonista dessa nova forma de fazer negócio, de redefinir o sucesso na economia. E o que é para você redefinir o sucesso na economia, Marcel? Para mim, redefinir sucesso na economia é você repensar o seu papel, o seu lugar no mundo e você atuar com o seu propósito, gerar impacto positivo, social e ambiental. Hoje nós temos 2 grandes crises no mundo, que são a desigualdade e a crise climática, e seria incrível a gente ter as empresas como principal agente econômico que existem, como colocando a serviço do seu negócio, o seu modelo de negócio, a sua cadeia de valor, todo o seu ambiente de trabalho, para a gente poder justamente endereçar e resolver esses problemas complexos. E com isso construir uma nova economia, que ela seja inclusiva, equitativa e regenerativa para todas as pessoas e para o nosso planeta. Isso é redefinir o sucesso. Isso é maravilhoso, porque a gente vem numa era em que a empresa tem como objetivo lucrar, ser grande, ganhar, desenvolver, virar um unicórnio. E aí, por sinal, tem alguns probleminhas aí de desigualdade, de mudanças climáticas e tal. E agora o que a gente entendeu é que não adianta você ficar jogando para o governo ou pedir para as ONGs resolverem o problema. A força econômica das empresas que consegue... O que a gente precisa para mudar não dá mais tempo, né, Marcel, para a gente jogar tudo nas costas de governos, independente de governo, não estou entrando aqui em nenhum mérito, ou de ONGs, para resolver isso, enquanto as empresas estão simplesmente querendo produzir mais e crescer por si próprias, né? Exatamente, João. E a crise que a gente vive hoje, gerada pela pandemia, ela expõe fissuras estruturais no atual sistema que nós temos. Então, essa crise social, humanitária, sanitária, econômica, política também, ela não é uma coincidência. Ela não é causada pela pandemia. A pandemia só expõe as fissuras estruturais que nós temos. Então, nós temos uma grande oportunidade, que é a Agenda 2030. Então, nós temos 10 anos com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, e a gente tem um compromisso, que é o Acordo de Paris, que até 2100 nós temos o compromisso de aquecer o nosso planeta em até 1,5 graus, com uma margem de erro de até 2 graus, e que nesse momento nós estamos aquecendo uma probabilidade de 4,8 graus até 2100. E nós temos 5% de chance de cumprir esse acordo. Então, isso não coloca só a nossa espécie, mas milhares de outras espécies em ameaça e principalmente o futuro das próximas gerações. Então, nós temos um senso de urgência enorme e não dá mais tempo simplesmente para afirmar compromissos apenas e de dizer e externalizar bonitos discursos e boas intenções. De boas intenções o mercado está cheio. Nós precisamos agora de ações concretas, de ações objetivas em direção a essa agenda. Nós temos apenas 10 anos para a Agenda 2030 e muito trabalho e muita coisa boa para fazer. Gente, olha o que o Marcel falou. A gente tem 5% de chance de atingir aquilo que foi uma meta que foi definida há alguns anos atrás. E ainda assim, se a gente não estiver fazendo nada, se cada um não fizer nada, se cada líder não fizer nada, ou fizer só um pouquinho, ou só ficar falando nas redes sociais, ou ficar falando em marketing, a gente não vai chegar lá. E essa conta alguém vai pagar.
e alguém muito próximo da gente vai pagar, porque 2100 está aí também. E não é que 2100 vai acontecer uma grande desgraça, vai acontecendo. Tá? A gente está vendo o fogo na Califórnia, o fogo no Pantanal, o fogo na Amazônia, está acontecendo. Não adianta falar, não, em 2100 eu não vou estar aqui, não, mas você está aqui agora e você já está vendo o que está acontecendo agora. A gente tem que se mover. Marcel, o Sistema B, Capitalismo Consciente e outras instituições, nesse mês de setembro agora de 2020, desenvolveram um movimento chamado Imperative 21, Imperativo 21, que fala para redefinir o capitalismo. O que é isso? Bom, a gente aproveitou a oportunidade de celebrar os 50 anos do famoso artigo do Milton Friedman, Nobel da Economia, que há 50 anos escreveu que a maior responsabilidade social das empresas é a maximização do lucro, que o negócio dos negócios é o negócio. E isso, de alguma maneira, moldou o capitalismo do século XX. Agora, diante desses desafios e oportunidades que a gente está falando desse século, essa máxima do Friedman não cabe mais, não funciona mais. Esse é um modelo datado, falido, insustentável. Então, nós precisamos de uma nova lógica. Então, a gente aproveitou essa oportunidade de rememorar os 50 anos do Friedman e introduzir um movimento que é o Imperative 21, ou Imperative 21, uma coalizão de coalizões em que celebrou em São Paulo, Nova York e Londres uma série de ações, iniciativas, coalizões com outras organizações que pedem, que promovem a redefinição do capitalismo, ou reset do capitalismo, para que a gente crie um novo sistema econômico, sempre com essa visão de um sistema que seja inclusivo e regenerativo, que trate problemas estruturais, como a desigualdade e a crise climática. E no caso do Imperative 21, não é só uma campanha, não é só uma sensibilização, é sim uma mobilização, um engajamento, mas em torno de 3 grandes imperativos, né, de promover a interdependência, de promover mudanças estruturais e de considerar as partes interessadas ou os stakeholders. Então, a partir desses 3 grandes imperativos, nós estamos propondo ações concretas e instrumentais. Então, se você quiser saber mais, imperative21.com.br, você encontrará esses 3 imperativos e, principalmente, encontrará as ferramentas que te ajudarão como empresário e como investidor a colocar o seu negócio e o seu capital a serviço da redefinição do capitalismo. Então, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está promovendo, é uma grande oportunidade e o senso de urgência é muito grande. Perfeito. Marcel, o que é essa sigla que é tão falada hoje? Falam em português e inglês, falam ESG ou ASG. O que significa isso? Todo lugar, empresas falando, gestores, líderes falando. O que significa isso e como a gente pode agir para ser alguém ESG? Essa é uma boa pergunta, João. Nos últimos 6 meses, principalmente, a gente percebeu um aumento muito grande do perfil do investidor chamado ASG ou ESG. ASG de ambiental, social e governança, ESG de environment, social and governance. Acabou pegando mais a sigla em inglês. Então, o investidor ESG é aquele investidor que faz investimento fazendo gestão de risco social, ambiental e de governança e buscando impacto positivo nessas dimensões. Muito antes da pandemia, principalmente há um ano atrás, 182 CEOs nos Estados Unidos se levantaram no Business Roundtable dizendo e se manifestando que não querem mais apenas maximizar lucro para o investidor, para o acionista. E promoveram um manifesto dizendo que querem gerar valor compartilhado. A partir daí, uma série de outras ações foram se desdobrando. E com a pandemia, se acentuou fortemente o perfil desse investidor que percebeu que aqueles investimentos que estavam alocados em fundos do perfil ESG tiveram menor volatilidade em meio à crise. Ou seja, podem performar melhor no longo prazo, têm menos risco e, principalmente, geram benefícios públicos, geram benefícios coletivos nas dimensões sociais, ambientais e governança. Ao mesmo tempo, aproximadamente um mês, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório, The Future of Nature in Business, então o futuro dos negócios da natureza, que é um relatório muito interessante que mostra que, se nós, de fato, incorporarmos as dimensões sociais e ambientais, nós podemos, nos próximos 10 anos, construir uma oportunidade, uma economia de 10 trilhões de dólares e gerar novos 395 milhões de empregos. É uma grande oportunidade. Essa nova economia, ela já existe, já está acontecendo e, principalmente, é uma grande oportunidade. Então, esses investidores estão buscando
em torno dessas oportunidades de investimento que mitiguem risco negativo, mas principalmente que gerem o impacto positivo. Maravilhoso isso. Então, olha, gente, social, ambiental e governança. Marcel, muita gente não sabe o que é governança. Qual a importância da governança numa empresa? Ah, vou investir numa empresa na bolsa, não sei o quê. O que é essa tal de ambiental e social? A pessoa até entende e tal, mas claro, o que é governança e qual a importância da governança numa empresa? Essa é uma pergunta muito boa, João, porque no Brasil a governança ela acaba sendo subestimada. Aliás, no mundo inteiro, mas no Brasil também. Quando você fala de governança para o empresário, ou até mesmo para alguns investidores, esse empresário ele entende que a governança é para uma empresa grande, capital aberto, um conglomerado. E, na verdade, a governança é para todo o perfil de empresa. Não é à toa que mais de 90% das empresas no Brasil deixam de existir depois de 5 anos. Isso é dado público, dados do Sebrae, dados econômicos evidenciam isso. E não é porque a ideia é ruim ou porque o modelo de negócio não funciona, muitas vezes é por problema de governança. Como é que essa empresa toma a decisão? Como é que essa empresa ela mede, reporta o seu impacto? O que é sucesso para essa empresa? Quais são os papéis e responsabilidades? Tudo isso são perguntas que orbitam em torno da governança. Então, como que ela presta conta? Como é a transparência dessa empresa? Como é que ela se relaciona com seus stakeholders, ou seja, com o seu consumidor, com o seu colaborador, com o seu investidor, com o seu fornecedor, com a natureza? Como é que ela se relaciona com esses stakeholders? Então, são algumas das questões que a governança traz e que, em casos de empresas médias e grandes, é ainda mais crítico, porque influencia a tomada de decisão. A decisão principalmente que é concentrada ali na direção executiva, no conselho, nos controladores da empresa. Então, a gente trabalha muito forte para fortalecer a governança, porque a gente acredita que a governança alinha os interesses dos negócios com os interesses da sociedade, né? Então, governança é um elemento central para que a gente possa influenciar que todas as 125 milhões de empresas que existem no mundo hoje, de acordo com o Banco Mundial, possam se comportar como as empresas B, com propósito, responsabilidade e transparência. Sabe que a Gaia, né, a gente é uma empresa B, a gente está sempre em contato, e uma coisa que me deixa louco, Marcelo, é quando eu vejo empresas de qualquer setor, e de vários, muitos no meu setor financeiro, falando de ESG. Na verdade, eu deveria ficar super feliz, que legal, essa empresa falando de ESG, tá falando... Mas é tão comum eu ver uma incoerência gigantesca entre a fala e a ação. Tá rolando muito disso ainda? Olha, a tendência é rolar mais, João, porque entrou na moda, virou moda agora, é a sensação no mundo, virou a sensação no Brasil, hoje está vendo, por um lado, o lado cheio do copo, grandes atores do mainstream empresarial, do mercado financeiro, no mercado de capitais, começando a tratar o tema, os principais jornais falando sobre isso. Tem um lado bom que você começa a disseminar cultura, começa a falar sobre o assunto, não é mais um tema só nosso ou de uma bolha específica, agora já está tocando mainstream. Qual é o risco que nós temos? De alçar um voo de galinha, né? De que sem os instrumentos apropriados, a gente não combine o discurso com a prática, a gente seja o cúmulo da incoerência. E vou te falar, nada fragiliza mais a incoerência da liderança do século XXI do que... nada fragiliza mais a liderança do que a incoerência. Então, a gente precisa muito combinar o discurso com a prática, o jeito de pensar e de fazer. Isso é cultura. Então, mais do que ESG, mais do que estar falando de investimento de impacto, mais do que estar falando dessa nova economia, simplesmente o discurso está moldando a cultura, um jeito de pensar, de fazer negócios, de gerar impacto. Então, é muito importante a gente instrumentalizar. O Sistema B tem tido um papel fundamental para conversar com investidores e com empresários, para que a gente possa instrumentalizar com ferramentas e que permitam os dois terem práticas concretas, objetivas, usando uma linguagem comum, principalmente com métricas que são comparáveis, que são verificáveis e que são críveis e que ajudam a sustentar essa narrativa do investimento que vai na lógica de mitigar o risco, mas que busca gerar um impacto social, ambiental e de governança positivo. Marcelo, eu tenho uma teoria aqui, eu queria validar ou não, e fica super à vontade para não concordar comigo, tá? Eu escuto muitos investidores falando, quando estão falando de investimentos de impacto, gente, é quando se faz um investimento que causa um impacto, uma externalidade, um impacto verdadeiramente positivo em alguém, no meio ambiente, social, enfim. E
Vamos lá, então a pergunta. Eu vejo muita gente que, ao falar de investimento de impacto, está olhando e fala assim, eu quero ter rentabilidades muito altas. Qual que é a minha teoria? A minha teoria é que a gente tem que reduzir um pouco a rentabilidade. Por quê? Porque quando você maximiza a rentabilidade de um investimento, alguém acaba pagando a conta. Assim, porque para você tirar o máximo, você vai no limite. Tô falando, obviamente, tu não faz de forma ética e legal. Você vai no limite da lei. Poxa, eu não vou pegar aquela pessoa que é mais vulnerável socialmente para ser meu cliente. Eu vou pegar aquela pessoa que ganha um pouco mais. Poxa, mas se você conseguir equilibrar e dar menos peso para isso, você consegue maximizar o seu impacto. Eu acho que o investidor tem que começar a olhar isso. Porque eu escuto muito no mercado as pessoas falando só, impacto desde que eu tenho uma rentabilidade muito grande. Eu acho que a gente, não sei, a minha opinião é, a gente tem que olhar como sociedade de forma mais altruísta e compassiva, falar, ok, você vai ter uma rentabilidade, vai rentabilizar o seu dinheiro, mas vamos dar peso de verdade para os outros impactos? O que você acha disso? Que é um discurso que eu escuto muito no mercado financeiro. Eu faço impacto desde que, assim, as pessoas pedindo taxas altíssimas. E daí o cara fala assim, na mesma taxa eu até faço impacto, mas se baixar um pouquinho eu não vou fazer impacto. Enfim, um desabafo. Eu compartilho do seu trabalho. Vemos muito isso e eu acho que a gente está vivendo uma era que vai separar o joio do trigo. Porque aquele investidor que ele fala, eu faço investimento de impacto, mas eu quero um dígito duplo por ano de retorno, esse investidor, ele não só não é de impacto, mas ele vai gerar um dano a ele, ao investimento dele e ao ecossistema muito grande. E isso é insustentável no longo prazo, insustentável para todo mundo, principalmente para a sociedade e para o planeta. Dentro dessa lógica, eu vejo primeiro, você acaba tendo uma lógica emocional, né, quase que um discurso apelativo do tipo, não, você não pode apenas buscar o retorno econômico, financeiro, você também precisa considerar o impacto ambiental e social. Mas o que a gente está percebendo é que as dimensões sociais e ambientais, elas já passam a incorporar na lógica econômica. Então, quando você faz um investimento, você não vai mais fazer um investimento só considerando o retorno financeiro, mas também o retorno social e ambiental. E muitos investidores do mainstream, alguns deles que inclusive podem estar nos assistindo, estão aprendendo isso muito menos pelo amor e muito mais pela dor. Nós tivemos casos emblemáticos, tragédias no Brasil, que evidenciam isso que eu estou falando. Mariana e Brumadinho são algumas dessas tragédias. Investidores que têm lá no seu acordo de acionista, que o objeto daquele acordo de acionista é a maximização do resultado e a minimização do custo. Isso na dimensão financeira. Agora, isso gerou um impacto ambiental e social gigante para todo mundo. Essa conta, quem está pagando é a sociedade, o planeta, e Mariana e Brumadinho. Essa conta também chegou na dimensão financeira. Impactou no valor da empresa, impacta nas indenizações, impacta em tudo. Então, muitos de nós estamos aprendendo também pela dor a importância de incorporar não só pela lógica emocional, mas também pela lógica econômica, de que eu faço um investimento considerando de uma maneira racional, de uma maneira estruturada, essas três dimensões. Elas são simbióticas, elas não são dilemas. É falso dilema de que se eu faço investimento com impacto, eu vou ter eu vou ter que ter dilema com social e ambiental. Eu não posso ter dilema. Na verdade, existe uma simbiose sobre isso. Porque se uma dimensão é bem-sucedida, as outras duas precisam também ser bem-sucedidas. Perfeito. Marcel, casos importantes, casos interessantes de empresas B, Brasil e mundo, que você selecionaria para falar, poxa, esse caso é interessante por causa disso, esse daqui por causa disso. Muitas empresas que até alguns ouvintes ou que estão assistindo a gente nem sabem o que são empresas B. Olha, nós temos alguns casos bacanas na nossa comunidade global, em particular aqui no Brasil. Existe um caso emblemático para a gente, que é o caso da Natura Cosméticos, que foi há 5 anos a primeira empresa B de capital aberto no mundo a se certificar. E é muito importante o caso da Natura. Eu considero a Natura numa ilha de prosperidade. A Natura, em meio à maior recessão da história do Brasil, cresceu 5 vezes e se tornou um grupo global com presença em 100 países, com 40 mil colaboradores, 6 milhões de consultoras de venda, e um grupo de 10 bilhões de dólares, saindo um grupo de 1,7 bi de dólar para 10 bi de dólar, isso em 5 anos,
eu acho que a Natura é um caso que acabou se transformando numa grande plataforma global de impacto positivo. Então, é um exemplo assim, que inspira a todos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a incorporar essas práticas. Acho que um outro caso, você conversou essa semana com o Renato Franklin, o CEO da Movida. A Movida também é um caso especial, segunda empresa no Brasil de capital aberto a se certificar, uma empresa pioneira em soluções urbanas de mobilidade, e uma empresa que também está crescendo e mostrando que é possível você combinar as dimensões sociais e principalmente ambientais, no caso da Movida, com as dimensões econômicas, e resultado, a Movida cresce 2 dígitos mesmo em meio a maior crise. Então, acho que são casos de empresas B grandes e que estão mostrando que é possível fazer diferente e gerar resultado, né? E a gente tem hoje 80% das empresas B na América Latina são empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento. Então, são empresas pequenas, mas que mostram que são empresas que já adotam novas práticas inovadoras ou até já nasceram com um chip de empresa B, né? Só tiveram que se identificar nessa tribo global, nessa grande comunidade global de lideranças como o Sistema B. Então, a gente tem empresas na grande parte de serviço, mas a gente começa a ter empresas de bens de consumo, empresas na área de bebida, de regeneração na área de alimentos. Então, são empresas assim bastante diversas, são mais de 150 tipos de setores distintos que nós temos. A gente tem um grande desafio aqui no Brasil, que essas empresas ainda estão muito concentradas na cidade de São Paulo. Então, como é que a gente pode levar essa oportunidade da nova economia para os 4 cantos do nosso país? Ainda mais o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, como é que a gente pode levar as oportunidades de uma economia inclusiva e regenerativa para a Amazônia, para o Nordeste, para o Pantanal, para o sul do nosso país? Então, esse é o trabalho que o Sistema B está fazendo muito forte, através de uma estratégia chamada Comunidades B Locais, e que com isso a gente vai criando um ecossistema local de empresários, de investidores, de acadêmicos, de políticos, que vão ali criando todo um ecossistema local em torno dessa nova economia. Perfeito. Eu incentivo todas as empresas a entrarem no caminho mais B, a se tornarem empresas B, faz muito sentido. Eu adoro fazer negócio com empresas B, a gente fez vários negócios, vários. Isso é um outro tipo de conversa, porque você está alinhado no propósito. Então, é muito mais motivador, é prazeroso. Eu super indico. Marcel, estamos chegando no final do papo, é rápido, nem deu para perceber, mas já está no finalzinho mesmo. A última pergunta é a seguinte, Marcel. Se você pudesse dar uma dica agora para todos os CEOs do mundo, que dica seria essa? Bom, a minha dica para você, CEO, que lidera uma empresa, lidera um grupo de pessoas, eu queria que você lembrasse primeiro de que um CNPJ é um conjunto de CPFs. Não existe empresa sem pessoas. E lembre-se que hoje, metade da força de trabalho global é a geração milênio. Que daqui 5 anos, 3 em cada 4 serão milênios. Todos os reportes, todas as pesquisas mostram que essa geração ela é movida principalmente pelo propósito. Então, você, CEO, que não incorporar propósito de gerar impacto positivo no seu ambiente de trabalho, na sua cadeia de valor ou no seu modelo de negócio, você vai perder a sua capacidade de atrair e reter talentos. Isso, para você, é uma grande oportunidade de transformar o seu negócio já. Outra dica que eu dou para você é a ação concreta. Hoje, a ação concreta vai te trazer consistência, coerência, integridade para o seu negócio. Nós temos evidências disso com ações mais recentes do Magalu, da Natura, que mostram que empresas que incorporam ações concretas de práticas de equidade, diversidade, inclusão, de enfrentamento à crise climática, geram valor para o seu negócio, geram valor para a sua empresa e geram valor para os seus stakeholders, principalmente para os seus consumidores e para os seus investidores. Então, a ação concreta é fundamental. E, por fim, eu queria que esse CEO tivesse na consciência o papel e a responsabilidade que ele, que ela tem nessa transição econômica que a gente vive, de olhar para os olhos da próxima geração e você, com o seu papel, com a sua liderança, poder liderar não só o seu negócio, mas a sua indústria, o seu ecossistema e todo o capitalismo na direção dessa redefinição, para a gente construir esse novo sistema econômico que ele seja sempre inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o nosso planeta. Então essas são as 3 dicas que eu deixo para todos os CEOs que estiverem nos assistindo.
Maravilhoso. E pode ter certeza, CEO, que seu filho ou sua filha, ele vai ter orgulho se você fizer, ele vai ter muito mais orgulho se você fizer algo bom para o mundo do que simplesmente se você fizer algo egoísta e que aumentou o valor de mercado da sua empresa durante alguns poucos meses ou anos. Deixe o seu filho ou sua filha com orgulho de você, porque você deixou um legado verdadeiro. Marcel Fukayama, muito obrigado, foi maravilhoso esse papo, adorei, gratidão, é sempre inspirador estar com você, e que essa mensagem sua, que a sua força seja cada vez mais ouvida por todos, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, Marcel. Obrigado, João. Obrigado a todos os amigos da Gaia que sempre nos apoiam, com o Bitalk, com muitas outras iniciativas. Obrigado, João, por ser um grande multiplicador, embaixador dessa nova economia e ser um grande empresário B pela liderança e exemplaridade. Muito obrigado. Gratidão. Galera, esse foi o Bitalk, um papo para as pessoas redefinirem os conceitos de sucesso, que vai ser melhor para todo mundo. Valeu!